Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? Olha, a voz está rouca, mas nada que impeça de estarmos aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Esse final de semana foi o aniversário do ministério Eu Sou do Senhor. Nós tivemos ali a apresentação do coral do Alto das Pombas, Engenho Velho de Brotas, Cosme de Farias, Federação e algumas outras apresentações. E você que é pentecostal sabe, não dá para ficar parado nem calado. Comecei a dar glória a Deus. A ministração do pastor Edelvito Fernandes foi uma bênção, a palavra de Deus. Precisamos ser gratos a Deus e aos irmãos. Mas você está no lugar certo. Você está ouvindo o programa da família cristã. E hoje nós iremos apresentar o Direto do Túnel do Tempo. Programa Lírio no Lar, direto do Túnel do Tempo. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. E hoje nós teremos a participação do bispo Luiz Cláudio, trazendo uma palavra. Quem Deus não é. Ele falou a semana passada quem Deus é. E nós vimos que Deus é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas agora Ele vai falar quem Deus não é. No túnel de tempo do tempo de hoje, nós iremos ouvir as canções do cantor Oséias de Paula. Fica conosco. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar.
olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Eu já fiz. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje não? Nós vamos orar, Anthony. Mesmo rouco, não posso deixar de orar. É preciso falarmos com Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você que está aí me ouvindo, você já fez a melhor coisa? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Quem já fez sabe que é a melhor coisa. Ô vó, cadê a sua água, vó? Ó, a minha tá aqui. Pegue a água da oração e vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus querido, mais uma vez nós estamos formando a rede de oração Lírio no Lar, Senhor. Ó Pai, nós ouvimos esta canção onde diz que a melhor coisa que fizemos foi nos entregar ao Senhor. Porque o salmista, no Salmo 23, ele faz uma declaração muito forte, dizendo que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades. É o Senhor que nos conduz. E neste momento, existem pessoas orando comigo que estão precisando do cuidado do pastor, precisando que o Senhor venha passar óleo sobre a cabeça, precisando que o Senhor venha conduzir aos pastos verdejantes,
as águas tranquilas, que o Senhor possa livrar do lobo. Meu Deus, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos livra de todo perigo, das ervas daninhas, de todo mal, Senhor. Oh, meu Deus, Pai, visita esta tua ovelha que está orando comigo neste momento, porque as ovelhas pertencem ao Senhor. Não deixa que o lobo as engane, não deixe que o devorador as destrua, porque elas foram compradas por preço de sangue, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que o Senhor abençoe a água. Pai, vovó, vovô e aqueles que creem estão apresentando a água da oração. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos curar. Ó Espírito Santo, em o nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém e graças a Deus. Digam graças a Deus, bebamos a água da oração. Iremos ao intervalo e voltaremos já já. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531, 719 9178 3663, Instagram @JJ Construção SSA, Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais, @Boneca das Unhas. Glória a Deus, amados. Estamos de volta. Nós estamos apresentando hoje Programa Lírio no Lar, direto do Túnel do Tempo. E quando nós falamos de direto do Túnel do Tempo, é claro que nós estamos tentando resgatar aqueles louvores que ficaram lá atrás. E eu acredito que existe algum louvor lá de trás que você que ouviu na época, você ainda lembra com carinho. Tem algum louvor antigo que você gostaria de ouvir aqui? Escreva no chat. Diga aí qual é o louvor e nós iremos procurar para colocar aqui. E não poderia faltar a participação dela, da diaconisa Cristina Ferreira, que estará pedindo um louvor do tempo da missionária Celeste. Cadê você, Cris? Olá, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é a diaconisa Cris Ferreira. E eu gostaria de pedir um louvor
do tempo da missionária celeste. Programa Lírio no Lar. Aqui você pede a música e a gente toca. É o pedido Cristina Ferreira, do tempo da missionária celeste. Vamos ouvir. Eu quero orar, Senhor Jesus, eu quero te buscar. Eu quero ver brilhar a luz, Senhor, vem me guiar. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eu quero estar sempre a teus pés, embora em aflição. E quando provas a minha fé, de mim tens compaixão. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eita, glória a Deus! Foi aí o pedido da diaconisa Cristina Ferreira. É o louvor do tempo da missionária celeste. Uma linda canção que fala de oração. Eita, glória a Deus! Amados, nós iremos ouvir uma palavra com o bispo Luiz Cláudio, mas antes de chamá-lo, eu fui informado que a nossa repórter Emanuele, ela está de férias na Paraíba, em João Pessoa, e ela falou do programa para algumas pessoas por lá, e tem gente se inscrevendo no canal. Você fala do programa para alguém? Nos ajude. Nós queremos chegar à marca de 2.000 inscritos e você precisa nos ajudar, tá bom? Vamos chamar
a evangelista Emanuele, em João Pessoa. Vamos lá, cadê você? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Paz do Senhor, Lirianos no lar do YouTube. Paz do Senhor, pastor Ivan Dias. Eu estou aqui com a Evelyn, estou aqui com a pastora Maria de Assis. Nós estamos aqui de férias em João Pessoa, na Paraíba, na casa do meu irmão, passando férias. Estamos aqui na Praia do Seixas. Na Praia do Seixas, também ouvindo Lírio no lar. E estou aqui, Evelyn, ela vai agora se inscrever, tá certo? No canal do YouTuber Lírio no lar. É isso aí. Dá pausa. Mariana, tá gravando? Tô. Estamos aqui também com Mariana, minha irmã. Nós estamos aqui passando um tempo, uma temporada aqui em João Pessoa. Mariana também, ela vai se inscrever no YouTube, da Lírio no Lar. Dá tá like. Certo? Estamos aqui, ó, com o vendedor. Olha aí, beleza? Na Paraíba é aqui. Vamos adicionar. Lembrancinha. Pastor Ivan Dias, não tem jeito. A Lírio no Lar se espalhou. E aqui, glória a Deus, né? A Lírio no Lar chegou aqui na Paraíba. Aqui meu irmão Rogério. Adiciona aí, Rogério, no YouTube. Agora. Tá bom, Lírio no Lar? Porque a palavra de Deus tem que ser espalhada sobre toda a terra. É, pastor Ivan Dias, não tem jeito. A Lírio no Lar se espalhou. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, pastor Ivan Dias, Pai do Senhor Jesus, meu querido. Aleluia, com muita satisfação e alegria poder participar mais uma vez desta programação Lírio no Lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, nós temos meditado sobre o tema Quem é Deus, segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus não é, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque ela é a nossa base. Ela é que revela quem é Deus e o que Deus não é. Vemos pela Escritura uma infinidade de coisas que Deus é. Louvado seja Deus. E se os amados observarem no programa próximo passado, aleluia, irão ver algumas coisas que Deus, aleluia, que foram abordadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nas Escrituras encontramos 3 coisas que Deus não é. Isso mesmo. Nas Escrituras nós encontramos coisas infinitas que Deus é. Exemplo, Deus é fiel, Deus é amor. Aleluia, Deus é bom. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é misericordioso, é compassivo, é tolerante. Aleluia, Deus é sincero. Aleluia, Deus é conosco. Deus é luz. São infinidade de coisas que as Escrituras revelam que Deus é. Mas só 3 coisas as Escrituras revelam que Deus não é. Aleluia, graças a Deus que são só 3 coisas, pois infinitamente mais é o que a Escritura revela, o que Deus é. Primeira coisa que a Escritura revela que Deus não é. Capítulo 23 do livro de Números, versículo 19. Está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. É claro que a Escritura Sagrada está fazendo uma comparação entre, aleluia, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus,
e o caráter e a infidelidade do homem. Aleluia. Pois a escritura que nós acabamos de ler diz que Deus não é como homens, nem um ser humano. Deus não é como um homem e também não é como um ser humano. Porque nesse versículo Deus mostra o seu caráter, aleluia, imutável. Bendito seja Deus. A sua imutabilidade, glória ao nome de Jesus. O seu caráter imutável, a sua imutabilidade, o fato que Deus nunca muda. Então, o seu caráter imutável e a sua imutabilidade, aleluia, revela que Deus ele nunca muda, primeiro, em seu caráter. Quando Deus é, aleluia, ele nunca vai deixar de ser. Aleluia. Primeiro, em seu caráter. Segundo, em suas promessas. Aleluia. Deus é fiel, é aquele que prometeu. Ele não muda. Outra coisa que Deus é também nas suas intenções. Então, Deus nunca vai mudar no seu caráter, nas suas promessas e nas suas intenções. Vejam só o capítulo 2 do livro de Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 2, versículo de número 3, versículo de número 6. Malaquias capítulo 3, versículo número 6. Está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Deus é imutável no seu caráter, nas suas promessas e nas suas intenções. Aleluia, porque quando a Escritura diz que ele não é como um homem que se arrepende, a Escritura está dizendo que Deus não muda as suas ideias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também no capítulo de número 11, do livro de Oséias. Abri aqui o livro de Oséias, capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 9. Acompanhe, por gentileza. Capítulo 11, livro de Oséias, versículo de número 9, está escrito assim: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Em suma, a Escritura diz, Deus está falando com o povo de Israel através da promessa, dizendo que ele eu sou Deus e não homem. São afirmações divinas. Louvado seja. O que quer dizer essa afirmação? Eu sou Deus e não homem. Quer dizer, não tenho limitações físicas. Bendito seja Deus. Deus não tem limitações físicas como o ser humano tem, como o homem tem. Deus não tem, porque a Escritura diz que Deus ele é infinitamente, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele é eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que Deus não é, que nós estamos meditando sobre o que Deus não é. A primeira é que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A segunda está no livro escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 14 e versículo de número 33. Coisa que Deus não é. O que Deus não é? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Glória ao nome de Jesus. Mas a segunda coisa que Deus não é, a Escritura está dizendo,
Porque Deus não é Deus de confusão, aleluia, senão de paz. Aleluia, como em todas as igrejas dos santos. Era ensinado nas igrejas que Deus não é Deus de confusão. Que seria o sinônimo de confusão? De, aleluia, desorganização, desordem ou bagunça. Deus não é Deus desorganizado. Deus não é Deus da desordem. Deus não é Deus da bagunça. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exemplo, aleluia, no capítulo 14 aqui, no versículo 30 e versículo 40. Aleluia, aí mesmo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim: mas faça-se tudo com ordem e decência. Glória a Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ele faz e orienta que se faça tudo com ordem e decentemente, com decência. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Me lembro que, falando do negócio de ordem, no capítulo 1 do livro de Gênesis, aleluia, você vê que Deus, desde o princípio, ele vem demonstrando que ele não é Deus de desordem, ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de desorganização. Se alguém está na vida desordenada, precisa entrar pelo trilho, andar no trilho da organização. Está com a vida desordenada, precisa andar no trilho da ordem. Está com a vida bagunçada, precisa andar no trilho, louvado seja Deus, da decência e da ordem. No capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em que estado estava a terra? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor de Deus se movia sobre a face das águas. Então, havia uma desordem, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, antes da terra ser criada, que a terra era sem forma, ela existia, mas não tinha forma. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas à superfície do abismo. Mas Deus colocou tudo na sua ordem, criando tudo, aleluia, louvado seja Deus, para que tudo funcionasse de maneira ordeira. Aleluia, Deus não é Deus de confusão. Aí Deus começou a dizer: haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E Deus viu que a luz era boa, aleluia, e disse Deus: haja expansão, louvado seja Deus, no meio das águas, e haja separação entre as águas e água. Então havia um tumulto, um choque entre águas e águas. Aí Deus fez que uma separação que a Bíblia chama de expansão. Colocou água em cima e água embaixo. E no meio é chamado de expansão, que nós chamamos de céu. Então, Deus foi criou a porção seca, aleluia, da porção seca, Deus chamou de terra, e a terra, Deus começou a criar a vegetação, aleluia, as árvores frutíferas, as árvores que dão semente, e Deus, aleluia, criou os mares, e Deus criou, aleluia, bendito seja Deus, os luzeiros para brilhar durante o dia, que é o sol, e o luzeiro para brilhar durante a noite, e tudo, aleluia, de maneira organizada. Que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de organização. No capítulo número 38, no livro de Isaías, nós vamos encontrar o profeta Isaías falando com o rei Ezequias, aleluia. Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal, mas Deus mandou o profeta lá no palácio, na recâmara do rei Ezequias, para lhe dar uma mensagem. Qual foi a mensagem? Nesse capítulo 38 do livro de Isaías,
Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Então, a Escritura nos diz que isto aconteceu, é um relato, é um testemunho do que aconteceu. Havia, está escrito aqui que havia o rei Ezequias, e aconteceu que ele iria falecer, mas a sua casa não estava ordenada, não tinha ordem na sua casa. Se não tinha ordem, estava bagunçada. Bendito seja Deus. E o profeta veio com a mensagem: põe a tua casa em ordem. Aleluia. E louvado seja Deus. Embora que o profeta saiu e o rei Ezequias orou, e Deus lhe deu, ouviu a sua oração, ele deu mais 15 anos de vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus deu 15 anos para que ele pudesse colocar a casa dele em ordem. Porque Deus não é Deus de confusão. Onde tem confusão, Deus não está presente. Onde tem bagunça, desordem, desorganização, Deus não está presente. Quer seja na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar, quer seja em que situação, aleluia, há a desordem, a bagunça ou a desorganização. Deus não é Deus de desordem, bagunça, nem desorganização. Deus não é Deus de confusão. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a segunda, aleluia, a terceira coisa que a Escritura diz que Deus não é. A primeira é que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é como os seres humanos. Aleluia. Deus não muda a sua promessa. Deus não altera o seu caráter. Aleluia. Deus não tem limitações físicas. Bendito seja Deus. A segunda coisa é que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, de tranquilidade, de organização. E a terceira coisa é que Deus não é injusto. Aleluia. Capítulo, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia dessas três coisas que a Escritura diz que Deus não é? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 6 do livro de Hebreus, versículo 10. Está escrito assim: porque Deus não é, aleluia, injusto. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, aleluia, e do trabalho da vossa caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus não é injusto, bendito seja o nome do Senhor, para se esquecer. Glória a Deus. Deus não se esquece. Aleluia. Porque ele não é injusto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Porque o que é injustiça senão, aleluia, a prática do mal? E, aleluia, Abraão falando com Deus, no capítulo de número 18, no livro de Gênesis, bendito seja Deus, Abraão fez uma pergunta para Deus. Abraão fez uma pergunta para Deus. Qual foi a pergunta que Abraão fez para Deus? Aleluia, capítulo 18, versículo 23. Abraão ficou sabendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão se aproximou de Deus e começou a falar com ele desse jeito. 18 de Gênesis, versículo 23. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí Abraão falando com Deus: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio.
que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Aí a pergunta de Abraão é: não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus não é injusto. Deus não prometeu não destruir a cidade se houvesse 50, 40, 30, 20 ou 10 justos naquela cidade. Se houvesse 50, 40, 30, 20, 10, Deus prometeu: não destruirei a cidade por amor a estes, no máximo 50, no mínimo 10. Bendito seja Deus. Então Deus não é, aleluia, homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Deus não é, louvado seja Deus, glória a Deus, injusto, e Deus não é Deus de confusão. Bom, tá aí. Nessa oportunidade nós vamos concluir essa palavra, acreditando que, ainda que Deus não seja essas três coisas, Deus é infinitamente mais, aleluia, bom, fiel, aleluia, compassivo e tolerante. Deus é muito mais daquilo que Ele não é. Então Deus é, isso concluindo contigo. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Eita, glória a Deus! Amados, nós estamos bem informados. Na segunda-feira passada, o bispo falou sobre quem Deus é. Agora nós ouvimos quem Deus não é. Ninguém mais está enganado. A informação chegou. Louvado seja Deus. Eu quero aproveitar o direto do Túnel do Tempo e também fazer uma homenagem ao bispo Luiz Cláudio. Vamos colocar um louvor do tempo dele. Coloca aí, vó, por favor. Programa Lírio no Lar. Direto do Túnel do Tempo. Essa aí é do tempo do bispo Luiz Cláudio, quando ele fazia parte da mocidade. Vamos lá. A bispa Elisa conhece. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra desta cruz, somos um só. Eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda, e a sombra desta cruz, somos um só. Eu e Jesus.
nossa união que nunca cede à tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais. Somos o mesmo, sim, por este amor sem fim. E à sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda. Somos a paz que não se finda. E à sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus somos a vida imaculada, trilhos que que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda. Somos a paz que não se finda. E à sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Glória a Deus. Amados, nós estamos chegando ao final da programação. Eu estou realmente rouco, com dificuldade aqui para estar falando, mas nada impedirá que façamos o ID do Senhor Jesus. E eu peço que você compartilhe, fale de Jesus para alguém, envie o programa, vamos evangelizar. E eu quero terminar oferecendo um louvor do Túnel do Tempo para todos vocês que estão assistindo e ouvindo o programa da família cristã. Coloca aí, vó, por favor. Programa Lírio no Lar, direto do Túnel do Tempo. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação: Pastor Dias. Bênção, vovô! Bênção, vovó! Até o próximo programa!